Levante do seu lugar, com expectativas no seu coração, porque Deus está nesse lugar e Ele vai falar ao teu coração, Ele vai usar a sua vida para abençoar quem está perto, vai renovar a sua força, a sua fé, o seu ânimo. O salmista fala: preparado está o meu coração, salmodiarei. Você veio com o coração preparado? Baixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Prepare seu coração agora. Esqueça daquilo que está afligindo a tua alma e concentre teus pensamentos, o teu coração em adorar a Deus, em amá-lo intensamente nessa manhã. Tu és grande, Senhor, água em vinho tornou, que os olhos dos cegos abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, olhos dos cegos abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus é um Deus grande. Dê um forte aplauso ao nome dele nessa manhã. A Bíblia fala que não há impossíveis para esse Deus. Você crê nisso? E a fé, ela é capaz de mover e acessar o mundo espiritual. E ela pode mudar a tua e a minha realidade. Pode transformar água em vinho, pode trazer cura,
pode mudar a cinza para alegria. Amém? Em ti eu tudo posso e não há limite. Você crê nisso? Cante Minha com o seu coração. força está em ti e nada é impossível. Em ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e que tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso e não há limites. Minha força está em ti e nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé e nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso e não há limites. Minha força está em ti e nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Você pode falar isso para a sua enfermidade. Creio em ti, Você pode falar isso para o desemprego nessa manhã. creio em ti, Você pode falar isso para a depressão. Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti e nada é impossível. Em ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé e nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Se renda nos braços desse Deus essa manhã. Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus tiveram suas vidas totalmente transformadas. Não tem mais como ser igual, não tem mais como ser o mesmo.
E não há como resistir a esse amor de Deus. Se renda a Ele nessa manhã. Toma-me, Senhor, e não me deixes ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. Diante de ti, Senhor, te dou o meu louvor. Quero o teu amor, Jesus, tudo és pra mim. Hoje eu pertenço a ti, tua vida deste a mim, tua graça nela ter. Jesus, Senhor, não me deixes ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. Eu já não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Diante de ti, Senhor, te dou o meu louvor. Quero o teu amor, Jesus, tudo és pra mim. Hoje eu pertenço a ti, tua vida deste a mim, tua graça nela ter. Jesus, toma-me, Senhor, não me deixes ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. Eu já não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Perto estás, e tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. Eu já não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Eu cantarei pra sempre a ti, pra sempre a ti. pois junto a ti, ó Deus, é onde eu quero estar. Você pode celebrar Deus com suas palmas, com sua dança, com sua voz. Tome, Senhor, não me deixes ir. Eu quero estar pra sempre junto a ti. E hoje que perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. Eu já não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Perto estás, tudo é diferente, é tão diferente, ó Deus. Eu já não sou igual, tudo mudou. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. O amor de Deus, Ele é incondicional. Ele não ama você por aquilo que você faz. Ele ama você simplesmente porque Ele te ama. E Ele deixa tudo, Ele deixa todo mundo para ouvir você, para pegar você no colo, para restaurar o seu coração.
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas tudo lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de O Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Converse com Ele.
Ele quer derramar o amor dele, a presença dele sobre você. comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Levante suas mãos essa hora. Você que deseja provar, sentir o amor, a presença de Deus sobre a sua vida.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar e enche este lugar. Senhor Deus, nós queremos agradecer por estarmos aqui reunidos, louvando o Teu nome e bendizendo a Ti, Senhor. Enche este lugar, enche nossas vidas nessa manhã. Fala ao nosso coração através da Tua palavra e a tudo aquilo que vamos ainda receber do Senhor nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Hoje é mais um dia de muita alegria para nós como Igreja do Senhor, sabendo que através de alguns ministérios, através de vidas, podemos abençoar pessoas através da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós queremos agradecer a vida do Ivan, da Neide, que se dispuseram mais uma vez a estar ministrando na vida de casais, o curso de casais. Então, peço aqui para o Ivan, a Neide virem até aqui. Mais uma etapa foi finalizada. 8 casais foram alcançados. E queremos com alegria apresentar esses casais. Eu não sei se prefere trazer eles até aqui. Vamos chamar um por um. Então, tá bom. Bom dia. Então, a gente terminou mais um curso de casais aí com 8 casais agora, e a gente trouxe eles aqui para vocês conhecerem. Alguns vocês já conhecem. A gente vai chamar vocês e o Caria vai entregar aqui um certificadinho para vocês colocarem na parede assim. Toda vez que vocês brigarem, vocês olham lá assim, não pode brigar. Brincadeira. O André e a Lili. O André e a Lili todo mundo já conhece, aqui da igreja. O Diego e a Taini. Parabéns. O Johnny e a Jucimara, também o pessoal conhece. O Johnny às vezes deixa a gente meio surdo aqui na bateria, mas tudo bem, a gente ama ele do mesmo jeito. O Éder e a Chayane,
que esse casal não é da igreja, mas ele já sentiu um pouquinho do amor, né? Nosso aqui. O Fábio e a Isis, casal jovem também aqui da nossa paróquia, que nem diz o pastor. O Rafael e a Juliana. O Rafa e a Ju já estiveram aqui com a gente. Também já fazem parte do nosso grupo. E teve mais 2 casais, o Denilson e a Luciane, o Rodégio e a Vanessa, que também não fazem parte aqui da nossa comunidade, mas não puderam estar aqui presentes conosco hoje. Eu quero agradecer vocês por esses, basicamente, 3 meses, né, que vocês aguentaram eu e o meu gordinho ali. Tá bom? Queremos dizer que amamos estar com vocês, não queremos perdê-los. E a gente queria que eles dessem alguns testemunhos, pelo menos 2. Um foi convocado, já que é a Chayane, ela vai falar um pouquinho do que Deus fez na vida dela, tem feito esse ano, e depois que começou o curso, né, Chay? Que Deus possa continuar na vida de vocês cada vez mais. E vamos ouvir ela falando, né? Porque senão eu não vou falar besteira. Bom dia a todos. Há 10 anos de crise, né, no nosso casamento. E eu cheguei a Neide e o Ivan através de um amigo meu, que também salvou o casamento dele. E a gente estava se separando, né, eu já tinha pedido divórcio para ele. Foi quando esse amigo meu chegou em mim e falou, não, tenta fazer o curso que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Né, e foi o que aconteceu. No primeiro dia de curso, eu já vi uma mudança enorme, assim, a gente já descartou a possibilidade da separação, e daí só foi indo para frente, e eu tenho só mais a agradecer você, o Ivan, e Deus, né, que mudou a nossa vida, e hoje eu vivo um casamento que eu nunca vivi em 10 anos. E o Nicolas, que é meu filho, levante, filho. A mudança aconteceu dentro dele também. Ele era uma criança meio problemática na escola, e a gente conseguiu ver a diferença dele na escola. Até ele fazia psicopedagoga, tinha algumas dificuldades, né? E acredito que as dificuldades que ele tinha era porque ele vivia dentro de casa, né? Então afetava até ele. E hoje ele é um excelente aluno na escola, que também mudou. Alguém mais quer testemunhar? Rafa, quer falar um pouquinho? Do que Deus fez não só no casamento, mas na sua vida? Ninguém levanta a mão, a gente chama. Né? Bem assim. Bom dia. Na realidade, não foi só a questão do curso de casais que no caso mudou a minha vida, né? Sempre quando perguntavam para mim, se acredita em Deus? Eu falava não, com toda convicção. Mas à medida que eu fui conhecendo o que o Ivan e a Neide passam sempre para a gente, na célula que a gente tem, no curso de pais e filhos que foi feito, Educando Filhos, que eu fiz também, junto com a Juliana, e agora no curso de casais. Então, foi mais uma questão de conhecer Deus. Né? Como eu não tinha essa vivência, não tinha a questão de querer ir para a igreja ou participar de qualquer coisa que fosse parecida do tipo. Acho que o que eles conseguiram passar para mim foi assim: Deus existe, e realmente existe, e a gente tem que acreditar. Não tem outro caminho para a gente viver a não ser acreditando em Deus. Então acho que foi isso que realmente teve toda essa mudança, a questão do conhecimento de Deus e saber o porquê que o porquê que eu não acreditava. Na realidade, não é que eu não acreditava em Deus, eu não acreditava nas pessoas que diziam que tinha que ter uma religião, que tinha que seguir as normas e aquilo. Então, isso que me dificultava um pouco.
Mas a partir do momento que eu entendi que não é uma religião que vai mudar a tua vida, e sim Deus, foi isso que me deixou melhor. É isso. Amém, né? Como Deus é bom. Se a gente pudesse ouvir todos eles, eles iam falar tudo que Deus tem falado nas nossas vidas aqui nos domingos, nos grupos pequenos. E Deus tem falado muito através desses cursos em vidas que ainda, que nem o Rafael falou, pessoas que ainda não acreditam em Deus e têm essa oportunidade de poder vivenciar a realidade da palavra do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por isso que Deus está fazendo? Vamos orar? Estenda sua mão para a direção desses casais aqui. Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ainda fará na vida desses casais. Que o Senhor continue, através do Teu Evangelho, fazendo com que cada um possa aprender e a praticar a Tua palavra no casamento, na família, nos relacionamentos que estão fora desse ambiente familiar, aonde o Senhor os levar, que eles possam ser bênção, como o Senhor usou a vida do Ivan e da Neide na vida deles, Senhor. Que eles possam também ser bênção na vida de outros casais, de outras famílias. Abençoa a vida do Ivan, da Neide, por esse tempo que eles se colocaram à sua disposição. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja queremos estar sendo usados pelo Senhor para abençoar essas vidas, se eles retornarem aqui para o nosso meio, e nós queremos ser testemunhas vivas de que o Senhor tem abençoado as nossas e as vidas dessas pessoas também, desses casais. Muito obrigado. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Quer falar alguma coisa? Só o microfone um pouquinho? Só um pouquinho. Então, agora é a tua vez de vir aqui do lado do teu gordinho. Nós queremos honrar a vida de vocês, porque como eu falei, desculpe se eu chorar. Desculpa, gente. É que muitos não sabem, mas o cristão também passa por dificuldade em casamento. Que teve duas pessoas que não eram cristãos, mas estão sendo agora, conheceram a Cristo. Mas cristão também passa por dificuldade, cristão também pede separação. E foi isso que estava acontecendo com o meu casamento. Eu tinha pedido separação da Ju. Mas Deus teve misericórdia. Obrigado, pastor Celso. Obrigado, Ivan e Neide, por terem acreditado que o casamento não é uma instituição falida, como dizem hoje em dia. Casamento a conserto. Isso, pode ter certeza. O meu casamento foi consertado. Graças a Deus. Eu queria honrar a vida de vocês através de um humilde presente de todos nós. Pode abrir. Que nem você faz com a gente lá. Pode abrir na frente de todo mundo. Essa árvore representa o quê? O que muitos casamentos nossos eram. Secos, sem vida, mas que através da vida do Ivan, da Neide e principalmente de Jesus Cristo, ele voltou a florescer. Então, muito obrigado por vocês existirem e por se deixarem ser usados por Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada por vocês, carinho. Todo o tempo eu peço perdão, porque às vezes, como diz o meu marido, sou meio intenso na maneira de falar, né? Meio braba, assim. Mas eu vejo assim que até nisso Deus me usa, às vezes, para ajudar aqueles que eles colocam, né, nas nossas vidas. E eu quero só testemunhar uma coisa assim que
O André um dia falou no curso lá que a gente estava falando sobre filhos, até teve um outro casal que estava com uma crise sobre filhos e tal. E eu testemunhei, né, que faz 10 anos, agora dia 26 vai fazer 10 anos que eu e a Iva casamos. E a gente sempre tentou ter filhos e Deus nunca enviou, né? E a gente sempre ficou na dependência dele. E um dia, falando sobre isso, e o André falou assim: mas você tem muitos filhos gerados. E vocês são todos meus filhos gerados através da minha vida e da vida do Vivão. Obrigada por fazer parte da minha vida. Tá bom? Amamos vocês. E a nossa casa está sempre aberta. E quero convidar aí quem quiser fazer um cursinho de casais aí com a gente. Agora, né, amor? No comecinho do ano a gente já pode montar outro grupinho. Amém? Obrigada. Só para vocês terem uma ideia, todos esses casais vão no encontro de casais em 2019. Todos eles. Verdade, né? Pelo menos o Iva falou para mim que vocês iam. Eu quero convidar a todos os casais que estão aqui, que já foram no ano passado, nesse ano, para irem conosco em 2019. Nós comentamos hoje na reunião dos líderes e auxiliares do grupos pequenos que precisamos ser intencionais. Nós temos que ter atitudes para fora da igreja, para fora, para podermos alcançar mais vidas. E esse encontro de casais vai ser uma oportunidade de você poder convidar algum casal que esteja um pouco longe de Deus, que esteja totalmente longe de Deus. Então, que em nome de Jesus, eu peço para que você vá, participe desse encontro. E fale comigo no final do culto. Vai ser bom para a tua vida, para o teu casamento. Eu acredito que se você convidar algum outro casal, Deus vai agir na vida desse casal também. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês. E mais uma vez, aplausos para esses casais. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer. Semana passada, no final da celebração, nós levantamos uma oferta para concluir a parte elétrica da escola. Nós arrecadamos mais de R$1.000 de ofertas no final da celebração. O bazar também continuou durante a semana, conseguimos arrecadar mais um pouco. Então, com esses valores, a gente conseguiu concluir a parte elétrica, já estamos partindo para outras coisas que faltam, calçada, cobertura. Então, muito obrigado a todos. Os jovens que fizeram a proposta de fazer o Lavacar, nos primeiros sábados de outubro, dia 6, e esse dinheiro vai ser revertido para a escola também. É o Lavacar Vote Limpo, porque no domingo, dia 7, é dia de eleição. Então, você vem, traz teu carro para ser lavado no dia 6, e no dia 7, vota com o carro limpo. Então, o Lavacar Vote Limpo, tá bom? Podem já agendar, se quiser, com o Misael. Tem serviço de buscar o carro, o pessoal faz qualquer negócio. E se alguém quiser trazer lanche para a moçada durante o Lavacar, pode trazer também, tá bom? Gente, uma outra notícia que nos alegra muito. Essa semana nós enviamos o projeto político-pedagógico do 6º ano, na verdade, do colégio todo, do Colégio Presbiteriano Independente, provavelmente esse vai ser o nome. Já foi para o núcleo. Foi um milagre de Deus, porque ele foi em um dia por e-mail e no outro dia já voltou lido e com correções para serem feitas. Então, é algo muito rápido, algo que não acontece com essa velocidade normalmente. Então, a gente vê a mão de Deus nisso também. Então, a gente está muito alegre porque as coisas estão acontecendo. Tivemos também a visita do pessoal da Universidade Mackenzie, que é quem vai fornecer o material para a escola. Eles estiveram aqui essa semana, olhando o local. E quando eles viram a questão social que a gente está trabalhando, já nos deram um desconto diferenciado no material para os nossos alunos não terem um valor diferenciado. Se propuseram a dar material de apoio para todos os professores da Diva Henk sem custo. Então, é uma parceria muito grande, muito boa. Deus está nisso. Isso tem nos alegrado muito o coração. Nas próximas semanas, nós vamos começar a fazer a divulgação do colégio, já pensando em matrículas para o ano que vem.
Mas nesse primeiro momento, a gente está fazendo a divulgação interna aqui com a igreja, com conhecidos. Inicialmente teremos o 6º ano, então eu já tenho uma ficha de interessados, né? Algumas pessoas de fora já têm procurado, e como pela fé nós teremos mais interessados do que vagas, nós estamos numerando essas fichas na medida que elas retornam. Então, a ficha retorna, a gente numera, para que depois nós tenhamos uma ordem justa de preferência. Aqueles que procurarem primeiro terão as primeiras vagas. Então, se você tem filho que vai para o 6º ano, no próximo ano, ou tem sobrinho, ou alguém próximo de você, algumas pessoas já tinham me procurado, me procurem de novo, por favor, para pegarem essas fichas. Para quem não está a par de toda a situação, né, será um colégio particular, sem fins lucrativos, um colégio cristão, um colégio confessional. O que isso significa? Que no seu projeto já disse que ele é um colégio que vai primar e que vai defender os valores cristãos. Então, a gente quer que isso esteja muito forte no coração dos nossos filhos. Então, se você tem filhos ou conhecidos com filhos que têm interesse, para o 6º ano, a princípio, ano que vem, me procura no final da celebração para pegar essas fichas, tá bom? Falando em crianças, as crianças de 2 a 12 anos podem vir aqui à frente. Nós temos um tempo especial para vocês. É bom quando vem animado, assim, né? Tem uns que vêm... Tá animado, não? Ah, mas um dia a gente chega lá. Tá triste que não tem 8º ano. Mas a gente chega lá, se Deus quiser. Vai, Paulinha, também? Você? Eu não. Quero chamar o pastor Celso para estar à frente. Pastor Celso, já ora pela nossa turmona hoje? Estenda uma de suas mãos para cá, vamos orar por eles. Ô, Diegão, você está muito grande aí. Não, tá certo. Tá precoce. Estenda a mão, vamos orar. Deus, Tu és bom. E o Senhor tem abençoado as famílias dessa igreja com filhos maravilhosos, herança do Senhor. Nós Te louvamos por eles. Te louvamos porque eles são dádivas das Tuas mãos. Pedimos agora que o Senhor esteja abençoando o coraçãozinho deles, para que ao ouvirem Teu Evangelho, a Tua palavra, que o coraçãozinho deles seja semeado com a verdade do Senhor. E que essa boa semente possa produzir frutos de uma forma muito generosa e especial. Usa a vida da equipe que está ali, os professores e professoras, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos para depositar essa riqueza que é a Tua palavra, o Teu Evangelho no coraçãozinho deles. Nós pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, turma. Olá, 3 princesas. Isso. A gente deixou passar durante o momento de louvor a questão da oferta. Mas fiquem tranquilos que ao fim da palavra a gente vai fazer o momento da oferta. Tá bom? Você que veio prevenido, passou despercebido, mas a gente vai agora, no finalzinho, a gente vai celebrar de novo e fazemos esse tempo aí. Tudo bem? Meus amados e amadas, nós vamos fazer uma pequena interrupção. Hoje quase que dava para ir embora já, né? Que aconteceu tanta coisa boa, o teu coração não está assim gostoso, levinho? Mas a gente vai conversar mais um pouquinho aqui sobre a palavra. A gente vai interromper um pouquinho as parábolas, acho que faltam 3 para terminar, 3 ou 4 para terminar, a gente vai terminar. Mas dia 7 nós temos um momento importante na história do nosso país. E no final de semana que vem eu vou estar participando de um encontro de pastores do nosso presbitério, não vou poder estar aqui junto com os irmãos. Mas eu queria
derramar meu coração aqui junto com os irmãos, e eu sinto que eu preciso falar sobre o que eu vou falar hoje aqui com vocês, baseado no que a palavra de Deus nos orienta e nos diz, num momento tão nevrálgico, tão crítico, tão importante, tão difícil, tão sério na vida da nossa nação. Vocês concordam que vocês veem também dessa forma? É um momento muito complexo, um momento difícil. Eu preciso abordar algumas questões a respeito da palavra de Deus com os irmãos, com as irmãs, para que a gente possa fundamentar as nossas ações, as nossas decisões, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos encoraja. Amém? Posso orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração. Tu és Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nós dependemos de Ti. Não queremos que prevaleça jamais aqui neste púlpito a voz humana, as ideias humanas, a vontade humana, mas que prevaleça aquilo que está no Teu coração. Porque no Teu coração a verdade, a justiça, a perfeição. E que, Senhor Deus, Tu possa ministrar as nossas vidas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado muito sobre o sentido que tem para nós, de igreja evangélica, o célebre texto de 2 Crônicas 7,14, que a gente cita com muita facilidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Lembra desse versículo? O que significa isso para você? O que significa isso para mim? O que significa quando eu declaro numa reunião de oração, uso esse versículo para justificar um tempo de oração pelo país, pelo município, pela nação? Qual sentido isso tem para mim? Eu acredito nisso. A sua dúvida, às vezes já está superada, mas não estava só no seu coração, mas às vezes a gente cita coisas, mesmo estando na caminhada cristã por muito tempo, e verbaliza de forma fácil coisas que talvez não acreditemos. Nós acreditamos nisso que nós estamos dizendo, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, que Deus irá, Ele vai ouvir e virá para sarar. Nós acreditamos nisso. Quem é o Deus a quem nós servimos, amados? O nosso Deus é o Deus da justiça. Ele é o Deus da justiça política. Amém? Ele é o Deus da justiça econômica. Amém? Ele é Deus da justiça social. Na verdade, Ele é Deus de todas as coisas. Na verdade, Deus é o Deus que se importa com as sociedades humanas. Ele se importa porque, na verdade, foi Ele quem criou o ser humano e nos colocou para viver em sociedade. A primeira sociedade que existia ali, o jardim. Ali vivia um grupo de pessoas, pequeno, mas vivia um grupo pequeno. E Deus deu para as sociedades humanas elementos para que a gente pudesse se organizar e viver bem. Você concorda comigo? Que Deus nos deu isso, nos deu princípios e preceitos que nos ajudam a viver bem. Por exemplo, quando você vai para Deuteronômio no capítulo 1, Deus conversando com Moisés, numa organização de uma sociedade humana, Ele diz: diga ao povo para escolher homens sábios e de entendimento, e eu lhes darei autoridade para governar. Está lá. E por várias vezes nas Escrituras você encontra declarações semelhantes a essa. Deus dando ao povo dele, à nação, a autoridade, a autonomia, para que eles pudessem escolher os seus governantes. Deus faz isso. A autoridade para escolher governantes de uma nação, de um município, de um estado, está com quem essa autoridade? Com o povo. Deus deu a quem?
ao povo. Ele deu essa liberdade, foi dado por Deus. E de certa forma, da melhor maneira possível, ele vai procurar honrar as escolhas que o povo fizer. Mas isso é uma prerrogativa do povo. É por isso que os cristãos, os crentes em Jesus, os discípulos de Jesus, devem votar sempre. Porque foi uma prerrogativa e uma autoridade dada por quem? Por Deus, para escolher quem? Os nossos governantes. E nessas escolhas, nós escolhemos aqueles que administram e escolhemos aqueles que legislam também. De certa forma, o nosso voto também, indiretamente, está relacionado às leis civis que são criadas no nosso país. Concorda comigo? Concorda ou não? E aqui uma coisa interessante que a gente precisa já gravando no nosso coração, para a gente entender esse caminho que a gente quer propor aqui. A lei civil Deus dá para pessoas. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, aprendam a se organizar e a governar. Deus dá para nós. Não é isso que funciona? As sociedades humanas, sociedades civis, se organizam, geram leis e elegem os seus governantes. E por que Deus faz isso? Porque Deus não quer nos controlar. Já percebeu isso no teu relacionamento com Deus? Qualquer pregador que diga para você que Deus quer te controlar, fuja, não ouça mais. Porque Deus não quer te controlar. Ele poderia fazer isso e Ele tem poder para fazer isso, não tem? Ele podia fazer de cada um de nós aqui marionetes na mão dele e conduzir a nossa vida do jeito que Ele quisesse, independente do nosso sentimento, da nossa vontade, do nosso querer. Mas Deus não quer escravo, Deus quer herdeiros, entendeu? Herdeiros. É assim que Deus nos trata. Mas ainda assim, não querendo nos controlar, Deus quer ver a sua imagem em nós. Você concorda com isso? O apóstolo Paulo diz que até que todos nós atinjamos a estatura de varão perfeito, que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo na forma de viver, de se relacionar, no caráter, na essência. Então, Deus quer ver, e eu tenho falado muito sobre isso aqui quando eu falo das parábolas, Ele quer ver o seu reino implantado na sociedade humana, com seus princípios e valores. E é por isso que Deus age da seguinte forma, presta atenção nisso que eu quero falar para você. Essa frase não é de cunho meu, mas eu estou usando porque fez sentido para mim. Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu dou a vocês autoridade sobre a lei civil, mas eu sou autoridade sobre a lei moral. Isso faz sentido para você? Deus diz assim, eu dou para você, seres humanos, minha criação, sociedade humana, para que vocês se organizem, para que vocês se governem e se cuidem, eu dou a vocês, eu confiro a vocês autoridade sobre a lei civil, mas eu sou a autoridade sobre a lei moral. Amém? Isso significa que nós, seres humanos, podemos tornar muitas coisas legais. Não é verdade? A gente pode legislar, indireta ou diretamente, e tornar muita coisa. Determinada prática se tornou agora legal. Antes era ilegal, agora se tornou legal. Ou pode reverter também. Uma coisa que era legal se tornar ilegal. Mas nós não podemos tornar nada moral. Quanto à igreja, por exemplo, vamos usar o exemplo da igreja onde nós estamos, no meio. A igreja, quando a igreja tenta legislar, criar lei moral, ela mata pessoas. Porque ela cria regras que às vezes estão longe daquilo que Deus propôs. Porque somente Deus é capaz de criar leis morais que sejam leis justas. Só Deus.
Mas quais os fundamentos para essa lei moral sobre a qual Deus tem autoridade? Tirando aí os 10 mandamentos que aparecem como se fosse uma listinha, né? Parece que é uma lista de princípios ali, mas Jesus mesmo, no Sermão da Montanha, lá no Novo Testamento, Mateus 5, 6 e 7, ele expande a lei e coloca a lei em forma de princípios. Ou seja, Deus não criou uma listinha com uma série de regras dizendo para você, faça, não faça, faça, não faça. Claro, tem coisa que está explícita ali. E a gente vai entender por que está tão explícita. Não matarás, por exemplo. A gente vai entender por que não está. Porque ela está tão explícita. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que Deus trabalha com princípios que dão direção à questão moral. Não simplesmente com meras regras. Por exemplo, vamos pegar aqui um valor moral sob a autoridade de Deus. Por exemplo, Deus é a favor da vida. Deus é o criador, é o gerador, é o doador e o preservador da vida. Concorda comigo? Deus é a favor da vida o tempo todo. Sim, é isso mesmo. Tanto que a missão de Deus na terra, da qual nós fazemos parte como igreja, de religar tudo que foi desligado de Deus por causa do pecado, ligar Ele, é livrar a criação toda da morte e levar de volta para a vida. Esse é o desafio que Deus nos deu. Então, esse Deus é pela vida. Agora entenda comigo. É baseado na lei moral de Deus, da preservação da vida, da geração da preservação da vida, é que nós devemos nos posicionar a respeito de pena de morte, a respeito de aborto. É baseado na lei moral de Deus, que é pela vida, que eu tenho que me posicionar diante da corrupção, que faz a saúde pública do Brasil secar e virar o caos que virou, e gente que morre antes de ser cuidada e tratada. Você percebe? Eu não preciso de uma regrinha. A lei moral, Deus tem autoridade sobre isso, que vai me levar a tomar decisões e entender e a discutir essas questões, é a lei de Deus. A lei, porque Ele tem autoridade sobre a lei moral. Eu não tenho como inventar uma outra moral, entendeu? Eu não tenho. Por exemplo, as Escrituras dizem que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Já leu isso na Bíblia? Já ouviu isso em algum sermão? É justiça, paz e alegria. Ou seja, a justiça é um aspecto moral da lei de Deus. Concorda comigo? E é justamente fundamentado num princípio, na lei moral de Deus, que fala de justiça, que eu devo discutir a equiparação salarial de homem e mulher quando exercem a mesma função no mercado de trabalho. Você percebe? É baseado nisso. É baseado nisso. Por quê? Porque sabemos que Deus não faz acepção de pessoas e nem faz acepção de gênero. Para Deus o homem não vale mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem, entendeu? É baseado nesse fundamento da lei moral de Deus que prega a justiça, que eu me debruço sobre a discussão sobre uma melhor distribuição de renda, sobre direitos iguais para todos, percebe? É baseado na lei moral de Deus, que diz que Ele, como Criador, criou homem e mulher. É que eu discuto ideologia de gênero, que eu discuto homossexualidade, entende? Por algo que já está estabelecido na lei moral de Deus. Percebe isso? Isso está ficando claro para você? Está fazendo sentido? Para o cristão, para aquele que crê em Deus e nutre um relacionamento com Ele, o que rege a minha forma de olhar o mundo não é o pensamento ou ideologia marxista, nem muito menos gramscismo, nem muito menos qualquer outra filosofia ou qualquer outro ícone filosófico ou líder mundial. Não é. Mas aquele que é cristão, ele é guiado pela lei moral de Deus. Isso precisa ser sacramentado no coração daquele que se diz discípulo ou discípula de Jesus Cristo.
É isso que deve determinar o meu voto. É isso que deve determinar minha luta, minhas ações políticas. É isso que deve determinar as minhas orações. Se meu povo que clama pelo meu nome. É isso que deve determinar a minha oração. Um grande problema conosco, não só na questão política, nós estamos falando da questão política aqui, mas não só na questão política, é que muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Fazemos escolhas erradas. Nós corremos sempre até atrás de salvadores da pátria. Seja de esquerda, seja de centro, ou seja de direita. Nós corremos sempre atrás de salvadores da pátria. Eles não existem. A gente faz escolha errada e depois a gente faz o quê? Culpa alguém por elas. Aí sabe o que Deus vai dizer para a gente quando a gente for chiar para Deus, depois que a gente fizer a escolha errada? Ele vai falar a mesma coisa que ele falava para a nação de Israel. Vocês escolheram? Agora lidem com isso. Não é? Lidem com isso. Nós aqui, Igreja do Senhor, como parte de uma nação, nós temos autoridade sobre quem, sobre que e sobre como nós governamos. E Deus diz para nós temos aqui, citamos alguns exemplos da lei moral de Deus, mas Deus diz para nós como nós devemos ser governados. Ele diz, por exemplo, que a gente tem que votar, e às vezes a gente não vota. Ele diz que a gente tem que cobrar de quem a gente votou, que você tem que confrontar, e a gente não confronta, a gente não vai atrás, a gente deixa a coisa caminhar de qualquer maneira. E a gente acaba não fazendo aquilo que Deus manda fazer e sofremos as consequências disso. Ele diz para a gente o que deve ser ilegal, não diz? Você tem dúvida de que Deus sugere para você isso? De que Ele sugere aquilo que deve ser legal? Só que o grande problema é que a gente não fez. A gente não faz isso. Quer citar um exemplo no povo de Deus? Vou falar da nação de Israel também, lá um pouquinho lá atrás. A gente está pensando na Bíblia. Segundo a lei, um rei deveria ter somente uma esposa. Quantas? Quantas Davi tinha? Não esse aqui. Esse aqui só tem uma. Quantas Davi tinha? Pelo menos 6 oficiais ali, fora concubinas e tal. Salomão, quantas? Quase 1000. Fala sempre 1000. E tantos outros reis você vai procurar, você vai perceber que a lei moral de Deus foi infringida. Percebe? A gente olha ali e parece que no nosso inconsciente, quando a gente lê a Bíblia e vê aqueles homens com um monte de esposa, parece que era normal. Não é normal não, Deus não tinha permitido esse negócio, essa baderna. Isso foi inventado pelos próprios seres humanos. E essa desobediência à lei moral de Deus fez com que aquela prática se tornasse o quê? Normal. Normal. Você percebe como a coisa funciona? A médio e longo prazo? Aquilo que é ilegal, você vive um processo de desobediência a uma lei moral de Deus, e no final das contas aquilo parece que se torna normal. Normal. Quando Jesus veio à terra, na época que Jesus andou aqui na terra, a coisa estava tão normal, que se Jesus fosse aplicar a lei que mandava apedrejar até a morte os adúlteros, cara, não ia sobrar ninguém. Sabe aquela música aquele sambinha? Se gritar, pegar ladrão, não chega um irmão. A nossa grande dificuldade, presta atenção nisso, por favor, é que se o próprio povo de Deus não consegue viver a moralidade de Deus, como que a gente pode esperar que as leis civis façam isso? A gente gostaria que a lei, e precisa, é uma questão de vida para nós, que a lei moral de Deus permeie a lei civil. Mas como que isso vai acontecer se o próprio povo de Deus não é capaz de viver a moralidade proposta por Deus?
É por isso que nós precisamos, nós mesmos, antes de qualquer coisa, antes de exigir qualquer coisa, nos colocar debaixo da lei moral de Deus, vivendo de forma coerente, e exercer a autoridade que Deus nos deu para escolher nossos governantes e votar. Mas depois de votar, devemos lutar com esses em que votamos para que as leis civis comunguem com as leis morais de Deus. Gente, eu não estou falando, alguém possa, talvez na cabecinha de alguns aqui pode falar, pastor, mas o Estado é laico. O Estado é laico, mas eu creio em Deus. E eu creio que Deus quer justiça. E só o reino de Deus é capaz de trazer justiça para qualquer sociedade humana. Seja a sociedade brasileira, hispânica, seja o que for, ao redor do mundo, não há uma sociedade humana que vá experimentar justiça na sua forma de subsistir se não tiver encharcada, permeada pelos valores, pelos princípios do reino de Deus. Então eu não estou falando de cristianização do nosso país, vamos empurrar o cristianismo goela abaixo do pessoal, vamos pôr só crente para lá. Não estou falando disso não. Não estou falando disso. Eu estou falando que as leis morais de Deus devem orientar as leis civis para que sejam justas e para que surtam um efeito de justiça na sociedade. É por isso que aí faz sentido, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e tal. Eu ouvi uma frase que oração sem ação não é fé. Não é fé. É passividade, é muro das lamentações, é qualquer outra coisa, mas não é um ato de fé. Porque a oração ela só é um ato de fé quando eu arregaço as mangas e também vou para a luta e me coloco na ação, no movimento. Gente, eu estou falando tudo isso aqui, e eu não sei o que está passando na tua cabeça, no teu coração, mas se a gente não concordar nesse ponto, nós podemos esquecer esse negócio de ser igreja. Ser igreja, missão, proclamar reino de Deus, curso de casais, grupo pequeno, para com tudo. Porque a única existência, a razão de ser da igreja de Cristo na face da terra é encharcar a sociedade humana com os valores e os princípios do reino de Deus. Não com religião, não com presbiterianismo, não com batistismo, não com assembleianismo, não com catolicismo, não é uma religião. Não é. Mas encharcar com o reino de Deus, com os valores, os princípios do reino de Deus. É por isso que os valores do reino de Deus devem determinar a direção do meu voto e deve determinar as minhas ações pós-voto. Entendeu? Deve determinar o meu voto. É importante que eu indiretamente eu estou fazendo lei também. Se eu voto no legislador, o que o legislador que você está votando pensa? O quanto o que ele pensa está alinhado com aquilo que o reino de Deus proclama. Percebe? Eu não estou falando aqui de ninguém, gente. Nunca, pelo amor de Deus. Não me diga que eu estou falando disso, de A, B ou C. Eu não estou falando de ninguém aqui. Eu estou falando de um princípio que eu quero colocar no coração da igreja, colocar na mão de vocês, e depois a bomba fica com vocês, para vocês pensarem e tomarem decisões. Eu preciso votar, por causa dos valores, os valores do reino de Deus devem determinar a direção do meu voto. Eu voto, eu oro, eu vigio, eu cobro. Por quê? No final das contas, o meu voto não é meu, o meu voto pertence a Deus. Porque Deus é que me deu autoridade para tomar este posicionamento. Percebe que para o cristão não se trata meramente de ideologia de direita, de esquerda, de centrão, entendeu? Não se trata só disso. Claro que isso faz parte da nossa discussão. E a inclinação do coração humano para um lado, para o outro. Mas não se trata só disso, não se trata. O fato é que a justiça pretendida não virá da capacidade de homens legislarem. Mas a justiça só tem uma fonte, é Deus. É Deus.
E é isso que vai determinar nossas escolhas, amados. O que Deus quer para o meu país, o meu voto que devo exercer contribuirá para aquilo que Deus quer. Eu preciso pensar. Alguém pode sugerir, isso é subjetivo, ou mesmo piegas, é religioso demais para mim. Aí você se acerta com Deus, mas eu quero alertar que se você tem dúvida a respeito de que Deus é quem deve determinar a direção do seu país, a sua fé está em crise. Ou pelo menos alguns conceitos a respeito da soberania de Deus, do caráter de Deus, a tua fé está em crise. Em quem votar? A nossa maior frustração é que nós procuramos gente perfeita para votar. Eu sinto dizer a vocês que não existem. Ninguém. Não existe. Quando você olha lá nas Escrituras de novo, volta para a Bíblia, nos livros dos reis, das crônicas, você vê listas imensas de reis e governantes. Uns eram maus, outros eram bons. E aí a gente percebe ali também que Israel votou e escolheu errado, que nem a gente às vezes faz também. Agora, só que tem uma coisa interessante, procura ler lá no Velho Testamento, que todos os reis chamados de bons, em alguns momentos tomaram decisões horríveis também. Lembra Davi? Um rei segundo o coração de Deus. E fez uma enorme. Ainda bem que segurei. Enorme. Fez. O que isso nos diz? E todos aqueles que foram chamados de maus também, em algum momento, às vezes pelo menos uma coisa, num item, fizeram alguma coisa alinhada com a vontade de Deus, que Deus queria que eles fizessem. Você percebe? O que isso nos ensina? O que isso nos diz? Que líderes políticos são humanos, e humanos não são perfeitos. Não são perfeitos. Claro, você pode colocar uma série de coisas junto com isso que eu estou falando para você. Existe a intenção declarada, existe alguns que não fazem questão de esconder a corrupção, a podridão, uma série de coisas. Claro, eu concordo com você, isso vem somar aqui com isso, mas não são perfeitos. Mas o maior impacto vai vir através do comprometimento e das orações do povo de Deus. E quando o povo de Deus ora e se compromete, no sentido de votar, de fazer, de checar, de ir atrás, isso não vai fazer com que tudo fique bem. Mas nós precisamos crer, por isso que eu perguntei no começo, que Deus é capaz de trabalhar. Pensa em quem você não quer que entre na presidência do Brasil nessas eleições. Pensou? Não precisa falar não. Pois é, até através dessa pessoa Deus é capaz de trabalhar. Você crê nisso, não? É duro a gente confrontar os nossos achismos e os nossos... Mas é a realidade. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Entende? A quem pertence o seu voto? Quem lhe deu autoridade para votar? Deus. E por isso o povo de Deus precisa descobrir os valores que Deus valoriza, para então decidir o seu voto. Até mais que isso, nós precisamos aprender, irmãos, a ficar em paz. Essa semana passada, meu bem, a gente viu uma guerra, cara, entre duas amigas nossas, que não são daqui. Uma chamando a outra de babaca, desculpa a expressão, até aqui não é bom usar assim, num lugar assim, mas chamando por causa de divergência de opinião a respeito. Uma achou que a outra tinha dado indireta, quando ela postou um negócio lá no Facebook dela, nem marcou ninguém. Aí ela se arvorou de um jeito. Eu falei, Jesus Cristo da Silva, tenha misericórdia de nós. A gente precisa aprender a ficar em paz, não de braços cruzados. Não de braços cruzados, mas em paz. Porque Deus sabe exatamente o que precisa ser destruído aqui no Brasil. Estou falando mentira? E Deus sabe exatamente o que precisa ser construído aqui no Brasil. Deus sabe. E Ele sabe que também, e nos tornou parte disso. Nós somos parte disso, votando e orando. E nós precisamos ter a graça de Deus para orar,
por quem quer que seja eleito. Orar. Meninos e meninas da banda poderiam assumir posição aqui? A gente vai cantar uma última canção antes disso, mas eu quero terminar essa nossa reflexão com um exemplo do Dietrich Bonhoeffer. Ele é um pastor alemão legítimo, um homem de Deus. Ele viveu na Alemanha na época que surgiu o nazismo, e a Alemanha tinha vivido um tempo de frustração, de retomada de vida, de crescimento, porque tinha sido abatida por conta da Primeira Guerra. E Dietrich Bonhoeffer, ele era um pastor, um teólogo, ele começou, estava ali presente nesse processo de reconstrução que a Alemanha vivia, emocional, uma série de coisas. E ele, em determinado momento, quando o nazismo começou a crescer, a igreja começou a flertar com o nazismo. E a igreja se dobrou. Coisa feia. Mas a gente faz isso também quase todo dia com algumas coisas que acontecem. Ela se dobrou. E aí foi dada, e ele fazia parte de um grupo diminuto ali, um grupo pequeno, que não havia se dobrado. E aí ele teve a liberdade de ir para os Estados Unidos da América. E ele foi. Ele ficou lá alguns meses, alguns dias, incomodado e falou: eu não posso ficar aqui, fora do meu país, sendo que a coisa está pegando lá. Eu tenho que ir para lá lutar. Hoje a gente conhece ele como personalidade, mas na época não era um pastor de uma igreja. E ele voltou para lá. E ele viveu verdadeiras batalhas, foi preso, muita coisa que ele escreveu, os livros que ele tem, foram escritos dentro da prisão. Um best-seller que eu aconselho, se achar para comprar, é Discipulado. Fantástico, fantástico esse livro. Mas ele fez uma oração. Ele diz assim: Deus, se o Senhor puder. Aqui não está duvidando de Deus, é aquele desabafo do coração. Livre nosso país da destruição. É uma boa oração? Aí ele continua: Deus, mas se o Senhor não puder, porque a gente precisa ser julgado como nação, não nos poupe do seu julgamento. Você faria essa segunda parte da oração? Eu teria dificuldade. Ele morreu lutando, sendo contraponto a um sistema anti-reino, anti-justiça que dominou o seu país. Depois que ele se foi, as coisas até mudaram. Mas em relação ao nosso país, ao nosso Brasil, vamos orar. Parece simplista. É porque, de certa forma, não damos à oração o valor devido. A oração para a gente é o último recurso. Depois a gente tenta tudo, a gente ora, para saber, então, que já que não tem outro recurso, vamos orar. Mas vamos orar. Vamos orar e vamos cobrar. Vamos orar e vamos lutar para que os valores do reino de Deus estejam implantados aqui nessa terra brasileira. Alinhe o seu voto. Alinhe o seu voto com os valores do reino de Deus. Entenda que acima de qualquer ideologia, está a lei moral de Deus. Ela deve prevalecer e influenciar a lei civil da nossa sociedade. Amém? Você crê nisso? Então, nós vamos cantar essa canção. Eles cantaram essa canção, ela é do fogo. Creio em ti, creio em ti, creio em ti. Ela afirma isso. Gente, vamos sair daqui com o nosso coração cheio dessa fé, crendo. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, votar, cobrar,
Opa, isso aqui foi por minha conta. E se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei. Vamos crer. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar essa canção. Enquanto estiver cantando, se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, você fique à vontade para consagrar ao Senhor. Depois nós vamos, da canção, nós vamos orar, receber a bênção e aí vamos para casa. Tá bom? Então vamos lá cantar. Em ti eu tudo posso e não há limites. Minha força está em ti e nada é impossível. Em ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé e nada é impossível. Eu não vou viver pelo que
Obrigado, Senhor, essa declaração que fazemos nesta manhã, que nós não somos movidos, não vivemos baseado naquilo que vemos ou sentimos. Mas confessamos ao Senhor que, como brasileiros, nós estamos tão cansados de injustiça social, cansados de corrupção, cansados dessa roubalheira, cansados, Senhor, de tanta coisa podre que corrói a nossa nação, Senhor. Estamos cansados dessa carga tributária que é insuportável. Estamos cansados de ditaduras veladas. Estamos cansados, Senhor. Cansados. Precisamos da Tua intervenção na nossa nação. Como igreja aqui reunida, povo pequenino aqui, Campo Largo, Itaqui, nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos em Ti e cremos naquilo que a Tua palavra diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei e vou sarar a terra. Sabemos, ó Deus, que nós não somos perfeitos e os nossos líderes nunca serão perfeitos. Mas o que nós gostaríamos de ver e de viver na nossa nação é que os líderes, por temor ao Senhor, alinhassem um pouco mais aquilo que vivemos como lei civil, a lei moral do Senhor. Não estou falando de religião, Deus, Tu sabe, porque o Senhor mesmo abomina a religião. Intervenha na nossa nação brasileira. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui está. Orienta-nos nesse processo eleitoral, nas escolhas de deputados, de senadores, governador do Estado, presidente da República. Orienta-nos. Ajuda-nos a enxergar aquilo que o Senhor deseja para a nossa nação e enxergar as pessoas que estão alinhadas com aquilo que o Senhor deseja para a nossa nação. Nós nos entregamos a Ti, totalmente dependentes, na expectativa de que o Senhor intervenha. Porque nós sabemos que nós não somos capazes de produzir aquilo que desejamos. Mas somente o Senhor e a Sua lei pode fazer. Abençoe cada família aqui, nos leve para uma semana abençoada, a Tua presença. Obrigado mais uma vez por cada casal que fez o curso, pelos testemunhos. O Senhor os abençoe. Fortaleça esses casamentos, sustente. Abençoe cada família aqui dessa comunidade, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de paz na Tua presença. Dependemos totalmente do Senhor. Oramos gratos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, como uma chuva boa, tempo certo, que encharca o teu coração e faz dele um solo frutífero para a boa semente do Evangelho. Que o amor de Deus o Pai, que é gentilmente depositado nos nossos corações pelo Espírito Santo, transborde, aperfeiçoando cada um de nós na forma como nós amamos ao Senhor e amamos uns aos outros. E que a presença doce, forte, capacitadora, ensinadora e consoladora do Espírito Santo nos capacite a ser uma igreja que anda alinhada com aquilo que está no teu coração, com a tua vontade, com a tua lei. Que isso se cumpra sobre nós aqui, o povo de Deus, e com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana, semana de paz. Não economize abraço antes de ir embora para casa, abraça bastante aí.